Olá, meus queridos irmãos, a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É motivo de alegria e ao mesmo tempo tristeza. Alegria por estar aqui, podendo falar mais uma vez daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E tristeza por não estar reunido aqui com vocês presencialmente. Infelizmente, estávamos programados para retornar hoje, mas comecei hoje cedo a sentir alguns sintomas, estou com alguns sintomas, não estou aqui pela graça de Deus, e não fiz teste ainda, porque hoje não se faz teste, né? Então amanhã estarei indo ao hospital para fazer o teste e confirmar se realmente é Covid ou não. Mas a obra de Deus não para, a igreja não para, nós já falamos isso logo no começo da pandemia, né? A igreja, o templo, né? O prédio pode estar fechado, mas a igreja não está fechada, a igreja está aberta. A igreja é eu e você. Nós estamos abertos, estamos aqui juntos, mesmo que virtualmente, mas estamos juntos. Estamos conectados uns aos outros, estamos pensando, orando uns pelos outros, mesmo que remotamente. Amém? Então, que a gente possa realmente redobrar os nossos cuidados. A gente sabe que os casos estão aumentando na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país e no mundo. Os casos estão aumentando, realmente tem pessoas que estão em estado grave, né? Na nossa cidade realmente até morreu mais uma pessoa, a gente viu nas estatísticas, mais uma pessoa veio a óbito, está tendo óbitos, lógico, graças a Deus, graças às vacinas, o número está se reduzindo na questão de óbitos. Mas ainda existe pessoas que estão em estado grave, que estão precisando de oxigênio. A gente tem uma irmã no nosso meio que está hoje no hospital aqui da cidade, dependendo de oxigênio e esperando sair uma vaga. Então, se cuide, redobre os seus cuidados, não descuide, não pense que a pandemia acabou, que está tudo zerado, porque não está. A gente precisa tomar cuidado. Amém, meu irmão? Então, vamos começar o nosso culto hoje. A gente foi pego de surpresa, como eu falei, estava tudo programado para a gente estar aqui reunido hoje. E como eu comecei a sentir os sintomas, ontem o Samuel esteve comigo e não tinha como a gente fazer esse culto presencialmente, seria um risco, seria uma irresponsabilidade da nossa parte a gente se reunir aqui hoje como se nada tivesse acontecendo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, por isso, a gente teve que fazer as pressas aqui, estamos gravando esse culto para poder soltar aqui antes, até o final do dia, né, para não deixar para amanhã, para a gente soltar o vídeo. Então, infelizmente, a gente foi pego de surpresa, mas a mensagem vai ser transmitida, né? O importante é a mensagem da parte de Deus chegue até você, chegue até o seu coração. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai, obrigado. Obrigado pelo privilégio de estar realmente aqui hoje, na Tua presença. Obrigado, Senhor Jesus amado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Apesar de tudo que está acontecendo, apesar desta pandemia que não se acabou, mas sabemos que o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado. Sabemos que o Senhor realmente é um Deus misericordioso, um Deus amoroso. A Tua misericórdia tem nos alcançado, o Teu amor tem nos alcançado, Senhor Jesus. Nós queremos, Pai, neste dia, nesta noite, Senhor Jesus amado, Te louvar, Te adorar. O nosso intuito é, Senhor Jesus amado, adorar o Senhor, porque reconhecemos quem Tu és, reconhecemos que o Senhor é um Deus poderoso, reconhecemos que o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Senhor, e nós prestamos a Ti, Pai amado, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Reconhecemos, Senhor Jesus amado, que não tem outro, não existe outro Deus além do Senhor. E nós te pedimos, Senhor Jesus, manifesta a Tua glória, manifesta a Tua presença aqui. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Espírito Santo de Deus, seja presente em nossas vidas, aí na casa de cada um, aqui, Senhor amado, em qualquer lugar, aonde nós estivermos, Senhor Jesus, que o Teu Espírito esteja conosco, esteja nos guiando, esteja nos orientando, nos dirigindo. Espírito Santo, controla as nossas vidas, nos guia, nos dirige.
para a honra e glória do Teu nome. Fala poderosamente aos nossos corações. Usa, Senhor Jesus amado, a minha vida para trazer realmente a mensagem, aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, que possa ir agora de encontro a cada necessidade, de encontro ao coração de cada um, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra produza realmente edificação, que ela produza realmente restauração, salvação, libertação para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus seja louvado, que Deus seja exaltado. A minha mensagem hoje, aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, eu começo com uma indagação, que é o tema dessa mensagem, que é: qual é a vida que Jesus veio nos dar? Baseado lá em João 10:10. Você vai estar acompanhando aí no telão agora, João 10:10. Diz assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Mas primeiro, para a gente falar sobre esse tema, a gente tem que entender esse texto, que é um pouco polêmico, porque todo mundo, quando lê esse texto falando que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, pensa em quem? Responde aí na sua casa agora. Quem é esse ladrão que veio para matar, roubar e destruir? Quem é? Eu tenho certeza que você acabou de responder. Este ladrão é o diabo. Muitas vezes a gente vê pastores, pregadores falando: o diabo vem para roubar, matar e destruir, baseado nesse texto. Que ele veio para isso, a gente sabe, mas neste texto você vai ver comigo que não está falando do diabo. Não está falando do diabo. Vamos acompanhar esse texto do começo ao fim, para a gente ver. Lembra de umas pregações antigas que eu fiz, falando sobre textos e como a gente deve interpretar a Bíblia. E a questão é o contexto. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então acompanha comigo a partir do versículo 1 até o versículo 15, a gente vai ver do que está falando. Primeiro, já começa por aí. O tema desse texto aqui é o bom pastor e suas ovelhas. Vamos lá. Eu lhes digo a verdade: quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Olha isso. Quem entra pelo curral, às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Repare bem. 2. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso, ele a explicou. Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim, olha bem, todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Olha bem. Então todos aqueles que vieram antes de Jesus eram ladrões e assaltantes. Então quem que veio antes de Jesus? Foi o diabo? Ele está falando do diabo nesse texto? É o diabo que veio antes de Jesus? Ou ele está querendo dizer dos falsos mestres, os fariseus, os falsos messias que vieram antes dele? Mas está falando, as ovelhas não os ouviram. Vamos continuar. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, agora ele fala, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu sou o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem, e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. Espera aí. Existe o ladrão, mas também tem um lobo. Então, peraí, é o diabo ou é o ladrão? E aí quando vem o lobo, o diabo foge. Tem alguma coisa estranha nesse texto.
Então aí a gente começa a entender quem realmente é o ladrão. Jesus aqui não está falando do diabo em hipótese alguma. Ele está falando que o ladrão é esse tipo de empregado assalariado que não entra pela porta, que passa por cima. Ele entra escondido porque não tem coragem de entrar pela porta. E as ovelhas não vão reconhecer esse tipo de falso pastor, que é um ladrão, que está aqui apenas porque, olha lá, o versículo 13, o empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro. Então, quando vem o lobo, ele consegue atacar, porque ele não está interessado nas ovelhas, ele está interessado apenas no dinheiro. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu pai me conhece, só até o 15. Assim como meu pai me conhece, eu conheço, e eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Então, esse texto que todo mundo fala, o diabo veio para matar, roubar e destruir, não é bem assim baseado nesse texto. Que ele veio para isso também veio, mas o texto não está dizendo isso. Então, a gente fala isso baseado nesse texto. Se não existisse esse texto, jamais alguém ia falar que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Quando a gente usa essa expressão, é baseado nesse texto, porque a gente leu esse texto e falou: opa, o diabo veio para roubar, porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas não é isso que está dizendo. Ele veio, ele é o pai da mentira. A gente já conhece todos os atributos, né? Não é qualidade, os defeitos de Satanás, a gente já conhece, mas esse texto não está falando isso. Então a gente tem que entender bem para poder falar sobre João 10:10. Quando eu entendo de fato quem é o ladrão, que ele veio para 10:10. Quando eu entendo de fato quem é o ladrão, aí eu posso falar que o nosso Senhor Jesus, Ele é o bom pastor e Ele veio para me dar uma vida plena que satisfaz. Então, a gente, depois de entender isso daí, a gente começa a entender que existe alguns tipos de vida. Porque se Ele veio para me dar uma vida, quer dizer que tem outros tipos de vida, que são baseadas no quê? No lobo e no ladrão. Existe o tipo de vida baseado no ladrão, e existe o tipo de vida baseado no lobo também. Existem esses três tipos, e hoje eu quero te mostrar esses três tipos de vida, e a minha intenção é que você tome uma decisão. Que tipo de vida você quer viver? A vida baseada no ladrão, a vida baseada no lobo, ou a vida baseada no nosso bom pastor, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Então, tem muita gente que vive uma vida baseada no ladrão. Que tipo de vida é essa? É uma vida roubada, porque está dizendo aí no texto, no 10:11, nos 10:10, o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Então tem gente vivendo uma vida roubada, uma vida destruída, uma vida morta. Tem muita gente vivendo desta forma. Por quê? Porque a gente entendeu que esse ladrão são os falsos mestres, e trazendo para o nosso dia hoje, são esses falsos pastores que só estão baseados no lucro, só querem entender do retorno financeiro. Você vale para ele aquilo que o seu bolso vale. É para isso que ele está satisfeito e interessado com a sua vida. Então eles querem o quê? Apenas o lucro. E com isso, o que eles fazem? Eles roubam a sua vida. Eles roubam os seus sonhos. Eles destroem tudo que vocês têm. Quantos relatos a gente tem de pessoas que perderam tudo com esse tipo de falso pastor, com esse tipo de falso mestre? Perderam tudo, entregaram tudo e ficaram sem nada. E com isso, o de pior acontece, que é o quê? A sua fé é morta. Depois de tanta decepção, depois de você ver a sua vida ser roubada, destruída, os seus sonhos irem por água abaixo, você acreditou, confiou, entregou a sua vida, a sua credibilidade, a sua confiança nesse tipo de pastor,
e você viu que nada daquilo que você tinha como sonho e objetivo alcançou. Com isso você perde a sua fé, você começa a atribuir isso a Deus. Você fala: não, Deus não tem todo esse poder, porque nada daquilo que eu pensei que ia acontecer, aconteceu. Mas não tem nada a ver com Deus, tem a ver com que você está vivendo uma vida baseada no ladrão, uma vida que foi roubada, que foi destruída e que a sua fé morreu. A sua fé está morta, porque você escolheu viver a vida baseada no ladrão. Até aí tudo bem. Vamos para o segundo tipo de vida, que é o quê? A vida baseada no lobo. O que é a vida baseada no lobo? O empregado foge quando vê um lobo se aproximar, abandona as ovelhas, porque elas não lhe pertencem, e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. Tem gente vivendo a vida baseada no lobo, que é o que? Uma vida dispersa, uma vida distante de tudo, querendo viver só, querendo viver de uma forma isolada. Foi disperso. Por quê? Esse é o maior plano de Satanás. Agora sim a gente pode falar do diabo. O diabo quer que eu e você viva distante da comunhão dos irmãos. Ele quer que eu e você viva uma vida isolada, sem precisar de ninguém. Falar: eu não dependo mais de ninguém, não quero saber de ninguém, eu não quero saber de viver dentro de uma igreja, junto com os irmãos. Eu não gosto disso. Eu quero viver uma vida solitária. Ele sabe que você tem que viver dessa forma, porque uma ovelha, quando está solitária, ela é uma presa fácil. E a gente vê isso em todos esses documentários de animais. E essa semana eu estava vendo um documentário sobre os animais, como que eles são atacados. Um se dispersa do bando, e aí vem, geralmente o leão, né? O leão vem e ataca, ou até mesmo um jacaré. Ele ataca essas presas, esses bois, esses gnus, todos esses animais que existem, que andam em bando, né? Uma zebra. Eles andam em bando. Por quê? Porque em bando é mais fácil se proteger. Agora, isolado, vira uma presa fácil. Você pode ver que até o leão, que é o animal mais poderoso, ele nunca ataca um bando. Ele ataca geralmente um que ele sabe que vai se isolar, que não vai ter força para viver no bando. Aí ele ataca. Ele nunca enfrenta. Por mais que os outros animais, uma zebra é um animal fraco, mas se estiver num bando, uma ovelha é um animal fraco, mas se estiver em bando, não vira uma presa fácil. Então o diabo, ele quer que você viva esse tipo de vida, essa vida baseada no lobo, que é o quê? Uma vida dispersa, porque a intenção dele é isso. Então o lobo ataca e dispersa o rebanho, ele dispersa o rebanho. Quando tem um ataque, a gente vê que o bando se dispersa. Para quê? Para que um se isole. Mas se aquele bando está conectado, por mais que vier as lutas, por mais que vier as tempestades, que vier todo tipo de coisa ruim, se aquele bando, quando vier esse tipo de coisa, continuar firme junto, nada vai acontecer. Mas a gente tem essa tendência. Quando algo acontece, o Samuel mesmo falou, né, semana passada eu acho, né, Samuel? Que a gente tem que aprender a saber conviver, que os atritos vão existir, as arestas têm que ser reparadas, aparadas, sempre vai ter um atrito, mas eu não posso me dispersar, por mais que vai ter atrito, eu tenho que estar junto, eu tenho que estar conectado, e agora é uma prova disso. A gente infelizmente não pode estar aqui hoje junto, reunido, mas nós temos que estar juntos espiritualmente ou virtualmente, mas nós precisamos estar juntos, não podemos nos afastar, porque nos tornamos presa fácil para o diabo. Amém? Então vamos analisar qual é a vida plena e abundante que Jesus veio nos dar. Na linguagem de hoje, a gente entende até melhor que esse João 10,10, na linguagem de hoje, ele fala: eu vim para que vocês tenham uma vida completa. Uma vida completa. Samuel vai soltar aí agora. O ladrão só vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida
que tipo de vida? Uma vida completa. Então a gente está entendendo mais ou menos que tipo de vida que Jesus está querendo para nós. Não é só uma vida abundante numa área. É uma vida plena em uma área. Não, é uma vida completa. Isso abrange tudo. Toda a nossa vida tem que ser impactada pela vida de Jesus. Quando eu entendo que Jesus ele tem uma vida para mim completa, isso tem que envolver tudo. Não é só uma área. Então a gente sabe, lógico, que Jesus ele estava falando principalmente sobre a eternidade. É porque é somente na eternidade que a gente vai viver toda essa plenitude, toda essa abundância de vida. Mas será que era só disso que Jesus estava falando? Eu creio que não, porque se fosse para falar só dessa vida futura, não teria muitos e muitos textos mostrando como que a gente tem que começar a viver hoje aqui nessa terra. Essa vida que Jesus está falando que veio nos dar, já começa hoje. Lógico que vai ter muitas limitações, vai ter muitos problemas, mas essa vida plena, completa, abundante, já começa a desfrutar hoje. Eu vou te mostrar isso. Hoje você vai entender que já começa hoje. Então, já começa agora. Cristo, quando entra em nossa vida, nós já começamos a desfrutar dessa vida plena que Ele prometeu aí em João 10:10. E o primeiro exemplo se encontra lá em Lucas 5, a partir do versículo 1 até o 11. Lucas 5, do 1 ao 11. Procure aí também na sua casa. Isso é uma forma de a gente estar exercitando o nosso culto. Vai soltar no telão, mas procure também aí. Diz assim: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminava de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E para finalizar, e assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Então o primeiro ponto para a gente entender que tipo de vida é que nesse texto maravilhoso, que mostra realmente um grande milagre, um milagre tão grande, tão profundo, que mostra aí Simão Pedro, o grande Pedro, depois de presenciar um milagre tão grande, algo que ele nunca tinha visto, e ele, anos de pescarias, sabendo como que era, um cara conhecedor, um profissional da área, ele vê um milagre que ele nunca tinha visto tanto peixe na vida dele. Ele reconhece que o Senhor é tão grande, e ele cai de joelho, falando: meu Deus, eu não sou digno de receber um milagre desse, eu não sou digno. Então, Jesus ele pega e fala: a partir de hoje, você não vai ser mais pescador de peixe, mas você vai ser pescador de almas, de homens. O que eu aprendo com esse texto? Na questão da vida abundante, é que ele usa os nossos dons e talentos para ser usado a favor do reino. Jesus pega aquilo que Pedro sabia de melhor de fazer e fala: a partir de hoje, aquilo que você sabe tanto fazer, você vai fazer agora
para o meu reino. Você vai começar a trabalhar usando esse dom que eu te dei a favor do reino, para expandir o reino. Então essa vida abundante, essa vida completa, Jesus ele começa a usar você, porque muitas vezes a gente segue esse dilema, fala, mas eu sabia tanto fazer uma coisa, mas agora eu me converti, eu não posso fazer tantas coisas, tal, e o que eu vou fazer agora? Você pode continuar exercendo o dom que Deus te deu, mas agora a favor do reino, a favor do reino. Você pode agora expandir o reino com o seu dom, com o seu talento. Então, lembra que eu falei, é uma vida completa, abrange tudo. E começa daí. A partir do seu dom, do seu talento, o reino de Deus vai ser expandido. Você vai usar isso que você tem, essa capacidade, essa coisa que você sabe que não é uma coisa tão natural, que você recebeu de Deus. É aquilo que, tem crianças que às vezes já nascem. Eu lembro de um amigo que eu tinha, que desde pequeno aquele menino, o instrumento que ele pegava, ele tocava. Então, às vezes você era um músico, que tem esse dom, esse talento, e você veio para a igreja e fala, hoje eu não quero mais, por uma opção, eu não quero mais tocar lá no mundo, eu não quero mais tocar do jeito que eu tocava, vivendo na noite, na gandaia. Deus ele pode usar esse dom que você tem a favor do reino dele. Isso é um exemplo pequeno, e você sabe o dom e o talento e a capacidade que você tem. Use isso que Deus te deu a favor do reino. Comece a desfrutar dessa vida abundante, a começar de usar o seu dom e o seu talento. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é Atos 9, 17 a 19. A gente vai ver um pouquinho, a gente não vai ler toda a história, mas aqui está se falando da história de Saulo, né? O tão famoso apóstolo Paulo, que tinha de nome Saulo, e era o cara que perseguia os cristãos. E aí, quando ele teve encontro com Jesus, a gente vê aí no versículo 17, Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou, para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou e foi batizado, e depois de comer, até isso, irmão, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo, quando tem um encontro com Jesus, quando Jesus fala, agora eu vou pegar esse camarada, chega dele fazer a vontade dele, agora é a minha vez, ele fica cego, escamas estão nos olhos dele, não consegue enxergar mais nada. E aí Ananias foi ao encontro dele e falou essa mensagem, e nesse instante a sua visão foi restaurada. O que eu aprendo com isso? Quando eu começo a desfrutar da vida completa e plena de Jesus, as escamas dos meus olhos caem, e eu começo a enxergar agora com os olhos da fé. Eu não enxergo mais agora com os meus olhos naturais, eu começo a enxergar com os olhos da fé. E a gente tem muitos exemplos de Paulo. Paulo praticamente é um dos camaradas mais influentes do Novo Testamento. A gente vê Paulo e a gente vê Pedro. Sem esses dois camaradas, praticamente era impossível o evangelho chegar até nós hoje. Se não fosse esses dois camaradas, o evangelho não chegava. E principalmente Paulo, que foi o homem que teve a incumbência de falar aos gentios, aqueles que não eram o povo de Deus. Ele foi um dos camaradas que levou, expandiu. E se hoje eu e você entende um pouco do evangelho, é por causa de Paulo. Olha, depois que a vida de Jesus entrou nele, as escamas caíram e os olhos dele foram abertos, e ele começou a enxergar pelos olhos da fé. Viver uma vida plena tem a ver com enxergar com os olhos da fé. Para eu viver essa vida completa e abundante, eu preciso enxergar. As escamas dos meus olhos têm que cair. Tem muita gente hoje vivendo na igreja, achando que está fazendo a vontade de Deus, mas está com seus olhos cheios de escama. Não está desfrutando de uma vida completa e plena. Por quê? Porque os seus olhos estão fechados, não consegue enxergar pelos olhos da fé, só enxerga aquilo que os olhos naturais vê. E o que os nossos olhos naturais vê? Se eu parar para pensar, eu paro agora. Por quê? Porque a gente está vivendo esse momento terrível.
nada mais oportuno do que pregar essa mensagem hoje. Estamos vivendo um momento terrível que achávamos que estaria tudo resolvido no ano de 2022 e não é bem por aí. O que o meu olho natural está vendo é, olha, a situação está feia. O governo não está divulgando, mas não tem vaga em hospitais, as UTIs estão lotadas de novo. A minha cidade aqui, principalmente aqui de Sales, da onde eu falo, os casos estão aumentando muito rápido, mas muito rápido. Se eu olhar com o meu olho aqui, eu paro tudo e começo a me desesperar. Mas porque as escamas dos meus olhos foram desfeitas, caiu as escamas, eu consigo enxergar pelos olhos da fé e no meu coração gera o que é esperança. Eu consigo ver além disso daí. Eu sei que o meu Redentor vive e que está sendo um Deus bom. Como diz aquela canção, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo meu Deus. E por isso eu tenho fé. E eu sei que eu vou passar por isso. Amém? E você também irá passar. O terceiro ponto, João 4, 15 a 19. João 4, 15 a 19. A gente vai falar sobre aquela mulher samaritana que estava ali no poço, que tanto é pregado, existe até canção sobre ela. E a gente vê aí que diz, a partir do versículo 15, diz assim: por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher, assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. E Jesus pega e indaga ela: vá buscar seu marido, disse Jesus. Ela falou: eu não tenho marido. É verdade, Jesus falou, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem você vive agora. Certamente você disse a verdade. Aí ela responde: o Senhor deve ser profeta, disse a mulher. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. E aí versículo 29 agora. Venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? O que está acontecendo aqui? Essa mulher está ali naquele poço, uma mulher samaritana, que a gente sabe que o samaritano era um povo rejeitado, um povo excluído, não tinham acesso à presença de Deus. E essa mulher está ali e Jesus vai e fala primeiro que já não era comum um homem chegar numa mulher e pedir alguma coisa, né? A gente tem todo o contexto histórico aí. E principalmente sendo uma mulher samaritana. Jesus chega nesse poço e pede água. E aí a gente já conhece a história, não vou entrar nessa história, senão a gente vai ficar aqui até amanhã falando. Mas o que eu quero enfocar aqui para você é: essa mulher conversa com Jesus e Jesus indaga ela. Jesus toca na ferida dela. Jesus fala: tudo bem, você vai me dar tal, e eu falei para você que tem uma água, você está querendo uma água que vai satisfazer todas as necessidades da sua vida, mas para mim fazer isso, eu quero que você vá lá e busque o seu marido. Busca lá o seu marido. Aí essa mulher fala: eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Aí Jesus fala: eu sei que você não tem marido, que você já teve 5, e esse que você está, você não é nem casada com ele. Jesus pega e toca na ferida. Ele vai de encontro na maior amargura da vida dessa mulher. Essa mulher, como a gente vê, Jesus fala que vai dar uma água. O que Jesus está falando? Espera aí, eu sei daquilo que você precisa, eu sei que você está buscando em outras fontes, você já casou 5 vezes, você tem um vazio na sua alma, que você está buscando em tantas coisas, você já casou, já procurou tantos homens, achando que isso vai resolver o seu problema, mas eu estou falando para você, não é isso que vai resolver. Eu tenho sim algo tão necessário e tão fundamental que vai acabar com esse seu mais profundo desejo da alma. Jesus, ele pega então, ele toca nessa ferida. Por quê? Porque a gente está vendo aqui uma mulher desacreditada, uma mulher sem esperança, uma mulher que sabia que não era digna que Jesus viesse até ela. Então ela pede: Jesus, mata a minha sede. E Jesus, ele fala: eu vou te dar dessa água. E vai além. Ele fala que está chegando e já chegou o dia em que todos aqueles que buscam em espírito e em verdade vão encontrar o nosso Deus.
Porque essa mulher tem todo esse conflito territorial de samaritano. Ela fala: não, eu não posso, vocês adoram lá, mas eu não posso. Mas Jesus falou: acabou isso, mulher, eu estou entrando na sua vida e te dando uma vida verdadeira, uma vida completa. Agora você tem acesso a tudo. Você não precisa mais viver isolada, você não precisa mais se esconder, porque eu toquei na sua ferida, eu entrei aonde que você mais precisava, e eu estou te dando de uma água verdadeira. Você não precisa mais buscar em fontes desconhecidas, você não precisa mais buscar, e isso serve para mim e para você. Não precisamos mais buscar no sexo, na droga, no álcool, em qualquer lugar. Nós temos uma vida verdadeira, nós temos uma fonte de água, uma água pura e verdadeira, uma água que vai realmente matar toda a nossa sede. É isso que o nosso Deus está falando para nós nesta noite, neste dia, qualquer horário que você assistir essa mensagem. Essa mulher foi saciada, a fome dela, a sede dela foi saciada. Ela entrou, agora, a partir deste momento que a vida de Deus entra na vida dela, ela tem acesso agora à presença de Deus. Ela tem acesso, e a vida dela agora começa a ser restaurada, e ela começa a viver, a partir deste momento, uma vida plena, uma vida abundante, uma vida completa. Todas as necessidades delas foram supridas. E o mais importante é a necessidade da alma. Porque é fácil a gente olhar para esse texto e falar: o que eu mais quero é dinheiro. O que eu mais preciso é dinheiro. E eu provo para você que dinheiro não resolve o seu problema. Dinheiro não resolve o problema. A gente vê através dessa mulher. Será que se desse dinheiro para ela ia resolver o problema dela? Eu tenho certeza que não. Certeza que não. Porque esse vazio da alma dela ia permanecer lá. Muitos de nós aqui, a gente sonha em, tomara que eu ganhe na Mega Sena. A gente acabou de passar, a virada do ano, e tem aquela Mega Sena da virada, e todo mundo fala: tomara que eu ganhe, tomara que eu ganhe. Será que se eu e você ganhássemos essa quantia, 300 e poucos milhões que foi, será que metade disso, 150 milhões, se eu e você ganhar 150 milhões, será que a gente vai ter uma vida completa, plena e satisfeita? Tenho certeza que não. Primeira coisa que você vai fazer é ter medo. Você fala: meu Deus, eu não posso ficar onde estou. Se alguém descobrir, eu vou ser sequestrado, as pessoas vão tentar me roubar, vão tentar me matar, porque eles querem o dinheiro. Você não vai conseguir mais dormir, porque isso daí é só para quem já tem dinheiro. Agora um camarada pobre que nem eu e você acha que se a gente muda de vida de um dia para o outro, a gente não consegue dormir tranquilo? A gente não vai. Então o dinheiro não resolve problemas. Ele ajuda. É bom ter dinheiro, é bom, mas ele não resolve os nossos problemas. Porque isso é um exemplo que eu dei, de uma Mega Sena. E outro exemplo é de doença. Quantas pessoas que têm dinheiro, mas muito dinheiro, e quando são acometidos por uma doença, não adianta nada ter dinheiro, porque muita gente com dinheiro morreu. Nessa pandemia, só morreu pobre quem não tinha dinheiro? Não, morreu rico. Gente nos hospitais aí, os melhores, no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, aonde que for, morreram gente nesses hospitais por causa da Covid. Então dinheiro não resolve. Quando a gente fala que Jesus veio para nos dar uma vida completa, plena, não estamos falando principalmente como é pregado aí, de prosperidade financeira. Não estamos falando. Isso é uma das coisas que pode acontecer. Pode acontecer? Pode. Deus pode suprir a minha necessidade, Deus pode enviar alguém e pagar uma conta atrasada, Deus pode enviar alguém e trazer um mantimento na minha casa, Deus pode ajudar eu num processo que estou aí há anos esperando. Deus pode liberar esse processo? Pode, Ele pode fazer, mas não é isso que se resume uma vida completa, uma vida plena, e a gente está vendo exemplos aqui. E outro exemplo, e último exemplo que eu quero dar, é em João 8, de 1 a 11, que é da mulher adúltera, que a gente tanto conhece. E aí a gente analisa aí o texto. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei, os fariseus, lhe trouxeram uma mulher pega em adultério, e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus.
e a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou. 11. Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não condeno. Vá e não peques mais. O que eu aprendo com isso sobre a questão da vida plena e abundante? Uma vida plena, uma vida abundante que Jesus nos dá é o quê? Ter a oportunidade de recomeçar. Eu não posso falar de vida plena e de vida abundante sem falar que a gente precisa sempre recomeçar. Por quê? Porque, como eu falei, não tem como a gente viver uma vida totalmente plena, porque só vamos viver isso na eternidade. Então aqui, enquanto estivermos aqui nessa terra, vamos ter muitas e muitos tropeços e recaídas. Mas a gente não pode, o que é? Se deixar levar por isso. A gente sempre tem que recomeçar. Essa mulher é o maior exemplo disso. Jesus falou: peraí, o pessoal está te acusando, e com razão, porque você pisou na bola, você merecia ser apedrejada, mas eu estou te mostrando aqui que você pode recomeçar. Você hoje pode levantar daí e não vai pecar mais. Vai e não peques mais. Vai, porque eu te dou uma nova oportunidade. Uma vida plena, uma vida completa é uma vida também de recomeços. De recomeços. Não se deixe vencer. Não é porque você pisou na jaca, não é porque você cometeu algo errado, e muitas vezes algo que a gente considera pesado. Não é por causa disso que a sua vida acabou. Não, a sua vida não acabou. Jesus nos dá uma nova oportunidade de recomeçar. A gente sabe o que tem que fazer, então faça. Faça aquilo que você tem que fazer. Faça o que é certo, recomece. Não se deixe vencer. Não se deixe levar. Não se deixe, por mais que você caiu, levante e comece de novo. Comece de novo, porque o nosso Deus, Ele é o nosso advogado. O Senhor Jesus é o nosso advogado. Ele intercede por nós junto ao Pai. E a gente sabe, lá diz a Bíblia em 1 João, se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos lavar e nos purificar. Então o sangue de Jesus foi vertido naquela cruz, para que hoje eu e você pudéssemos recomeçar sempre. Recomeçar. Não se entregue. Saiba que, como essa mulher que foi pega num adultério teve chance, você também tem uma nova chance. Você tem uma nova chance. Você tem uma nova chance de recomeçar. Não se deixe levar. Amém? E aí eu quero chegar para os nossos finalmente com um conselho que, lembra que a gente falou de Saulo, que se tornou Paulo? Paulo, depois de enxergar tudo isso que ele tinha que enxergar, as escamas cair, em 1 Tessalonicenses 5, ele dá um conselho para a igreja lá de Tessalônica, de como que é que eles podem viver uma vida verdadeira. 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 14. Olha ponto a ponto o que diz isso daí. Primeira coisa, irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. A primeira coisa, o que é? Vida em comunidade. Bom, igreja de Tessalonicenses, eu vou te falar uma coisa para vocês. Primeira coisa, para você realmente viver uma vida verdadeira, tenha uma vida em comunidade ativa. Encorajem, ajudem e sejam pacientes uns com os outros. Encorajem, ajudem e sejam pacientes uns com os outros. Isso é uma igreja ativa, isso é uma igreja de verdade. A gente pode estar aqui hoje fechado o salão, mas a gente pode estar um ajudando, um encorajando, um incentivando e sendo paciente uns com os outros. Nós podemos, nós temos aí as redes sociais, nós temos hoje o WhatsApp, nós temos telefone, nós temos tudo, temos acesso uns aos outros. Então encorajem, ligue para o irmão, fala: ô, como é que você está?
Como é que está aí a sua vida? Como é que você está passando por esses momentos aí de pandemia? Vamos ajudar. Vai ter fraco no nosso meio? Sempre vai ter fraco. Vai ter desanimado no nosso meio? Vai ter. Vai ter indisciplinado no nosso meio? Vai ter. Mas o que ele fala? Vamos aí, vamos advertir, vamos encorajar, vamos ajudar, vamos ter paciência uns com os outros. No versículo 15, o que ele fala? Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. O que ele está falando? Vamos ter uma vida piedosa, não vamos pagar o mal com o mal, mas vamos sempre fazer o bem uns aos outros. Eu não vou retribuir. Samuel falou sobre os atritos que vamos ter, sempre vai ter atritos no nosso meio. E como que eu enfrento um atrito? Eu retribuo com o mal? Eu recebi o mal, vou pagar com o mal? Não. Está dizendo aí? Vamos pagar o mal com o quê? Com o bem. Vamos sempre fazer o bem uns aos outros. Versículo 16, estejam sempre alegres. Vamos estar sempre alegres. Quer ter uma vida plena e abundante? Esteja sempre alegre. Quer vivenciar e experimentar essa vida realmente verdadeira? Uma vida completa, abundante e plena? Esteja sempre alegre. 17, nunca deixe de orar. Olha isso, nunca deixe de orar. Se você está fraquejando é porque você está deixando de orar. Não deixe de orar. 18, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos ser sempre gratos. Sempre temos que ter gratidão, apesar de tudo que passamos. Esse ano passado a gente começou a ter o culto da gratidão, né? O culto de ação de graças, e a gente quer todo ano fazer esse culto, que é uma data comemorativa, e é o que é? É a gente lembrar daquilo que Deus fez, e a gente sempre tem que estar com o coração grato diante de Deus. 19, não apaguem o Espírito Santo. Não posso apagar o Espírito Santo. Quero viver uma vida plena? Não posso apagar o Espírito Santo. Tenho que estar sempre com a minha chama acesa. Como que eu faço para ter a chama acesa? É não lendo a Bíblia, é não orando, é não tendo comunhão com os meus irmãos? Não. Se eu fizer isso, a chama apagou. Mas como eu mantenho a chama acesa? Eu tenho que estar alimentando o meu espírito. E o que alimenta o espírito? É a oração, é a palavra, é a comunhão. Isso que alimenta o nosso espírito. Então, não apaguem o espírito. Não deixe o espírito apagar na vida de vocês. Porque quando o espírito é apagado, o que acontece? O que prevalece? A carne. Se a carne prevalecer, o que acontece? Eu estou afastado de Deus. Porque a carne me leva aonde? Ao pecado. A minha natureza pecaminosa. Mas para mim vencer a minha natureza pecaminosa, eu preciso estar com o meu espírito aceso. O Espírito de Deus tem que estar com uma chama dentro de mim. 20 e 21. Não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. O que eu estou aprendendo com isso? Eu tenho que colocar tudo à prova, não é isso? A gente vê hoje quantas papagaiadas que tem por aí. E por isso que muitos falam assim, eu prefiro não acreditar mais em profecias. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando para a gente ser um pouquinho mais equilibrado. O que eu tenho que estar? Sempre alicerçado na palavra de Deus. Eu tenho que pôr tudo à prova daquilo que foi dito na profecia. E eu tenho que ficar apenas com o que é bom. E como que eu faço isso? Se eu não estiver afiado na palavra de Deus, qualquer coisa que me falar, eu vou acreditar. Mas quando eu começo a estar tão conectado com a palavra de Deus, eu começo a colocar as coisas em prova. Falar, opa, isso é de Deus, isso não é de Deus. E isso também tem a ver com o quê? Com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que nos dá discernimento. Se o Espírito Santo está apagado, automaticamente eu começo a cair nas falsas profecias e aí eu estou perdido. E o versículo 22, para terminar, diz assim: mantenham-se afastados de toda forma do mal. Mantenham-se afastados de toda forma do mal. Então eu tenho que manter o mal afastado. Eu tenho que ser tardio para fazer o mal. Se eu tenho dúvida daquilo que eu estou fazendo é certo, então não faça. Tem dúvida? Você sabe você se pergunta, será que eu estou fazendo alguma coisa certa ou errada? Eu estou na dúvida. Se está com dúvida, meu irmão, nem faça. Então seja tardio para fazer o mal. O que é ser tardio para fazer o mal? Quer dizer que eu posso fazer o mal? Não.
É porque tudo que a gente faz com o quê? Com sangue quente, não é isso? A gente faz com sangue quente. A gente pega e vai no impulso. Mas se a gente deixa a poeira baixar, raramente ou quase nunca você vai fazer o mal. Quase nunca, é raro, você vai querer fazer esse mal. A gente só faz isso porque o nosso sangue esquentou. E a gente vai no calor do momento. E ir no calor do momento é sempre a gente vai estar errado. Sempre que eu for no calor do momento eu vou estar errado. Então, meu irmão, para a gente finalizar, eu quero dizer para você que hoje é dia de experimentar vida viva e verdadeira. Hoje é chegado o dia de você viver de fato uma vida plena, uma vida completa e uma vida verdadeira. Hoje é o seu dia, é o dia de você fazer uma escolha, como eu te falei. Eu te mostrei 3 tipos de vida. Você tem a vida do ladrão, que você vive uma vida destruída, roubada. Você tem a vida do lobo, que você tem uma vida isolada, dispersa. E você tem a vida completa, a vida plena de Jesus, que eu te mostrei quantos exemplos aí, de quantas coisas acontecem quando você experimenta essa vida. Basta você escolher. A escolha é sua. A escolha é sua. Você escolhe hoje que tipo de vida você quer viver. Eu tenho certeza que se você escolher a vida plena, a vida abundante que Jesus falou, você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender. E eu te garanto que essa vida vai te satisfazer. Se você falar que escolheu essa vida e passar algum tempo, você chegar e falar, meu, que vida horrível que eu escolhi, aí eu falo que nem alguns pregadores, eu rasgo minha Bíblia, eu faço qualquer coisa. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque essa vida que Jesus tem para te dar é uma vida plena, completa, abundante. É uma água que você nunca mais vai ter sede. É um pão, como eu falei, que você nunca mais vai ter fome. Isso eu te garanto. E para terminar, eu quero deixar essa reflexão que se encontra ali na revista, na Bíblia, a mensagem, em Efésios 2, a partir do versículo 7, de 7 a 10. Efésios 2, de 7 a 10. 2, 7. Aí. Agora, olha bem essa mensagem, o que está dizendo para você. Agora Deus tem-nos onde sempre quis, tanto neste mundo como no próximo. Ele quis derramar sobre nós graça e bondade. Em Cristo Jesus, a salvação foi ideia e obra dele. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele haja em nossa vida. É um imenso presente de Deus. Não somos protagonistas nessa história. Se fosse o caso, andaríamos por aí nos vangloriando do que fizemos. Não, nada fizemos nem nos salvamos. Deus fez tudo e nos salva. Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus. E a Ele nos unimos nessa obra grandiosa, a obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Jesus nos deu uma vida plena e abundante, e Ele quer que nos unimos a Ele, agora que temos essa vida. Para quê? Para que a gente execute uma boa obra, e a gente vai fazer muito bem se realizar esta boa obra. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Nós, eu e você, vamos executar essa boa obra, porque recebemos dele uma vida plena, uma vida abundante, e a partir daí vamos colaborar e contribuir para que o reino de Deus se expanda, que o reino de Deus seja realmente expandido para alcançar muitos que precisam ser alcançados. Amém? Eu quero orar com você, eu quero te incentivar que você realmente busque a presença de Deus, que você não deixe o Espírito Santo se apagar na sua vida, que você tenha realmente uma semana abençoada, que você possa realmente fazer um compromisso de ler a palavra de Deus, pelo menos um capítulo por dia. Eu te incentivo. Eu estou nessa jornada, eu já falei algumas vezes, esse ano comecei aquele plano, aquela leitura anual, e tem sido bênção. Eu tenho aprendido grandes coisas,
E eu incentivo você, encorajo você, porque isso faz parte de viver uma vida plena, uma vida verdadeira. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque a Tua palavra nos confrontou hoje, para que possamos viver realmente esta vida que o Senhor prometeu ali em João 10:10. Uma vida completa, uma vida plena, uma vida abundante, porque é isso que o Senhor tem para nós. Nós queremos, Pai amado, viver esta vida. Sabemos que existem etapas realmente para desfrutar desta vida, mas nós estamos dispostos, Senhor Jesus amado, a vivenciar e a experimentar esta vida, Pai. Nos ajude, Espírito Santo de Deus, toque em cada um, fale a cada coração, nos dê realmente, Senhor Jesus, este Espírito, esse Santo Espírito, que Ele possa nos dirigir, nos guiar em tudo que a gente for fazer, Senhor. Que possamos realmente, Senhor Jesus, colocar o Senhor em primeiro lugar, que o Senhor possa ser realmente o centro das nossas vidas e que a Tua vida esteja em nós. Nós queremos a Tua vida, Senhor. Vem com a Tua vida, vem com a Tua água, essa água viva que o Senhor prometeu aí a essa mulher, Pai. Que esta água venha realmente sobre nós, para que não possamos ter mais sede. Vem com o Teu pão vivo, Senhor Jesus amado, para que possamos não ter mais fome, Senhor Jesus. Que o nosso espírito seja alimentado diariamente, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, eu te peço, Senhor, por todos aqueles que estão enfermos, pela minha vida mesmo, Senhor Jesus amado, que o Senhor realmente possa tocar em cada órgão agora, em nome do Senhor Jesus, que traga realmente a normalidade, que haja cura, que haja salvação, que haja libertação em cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa essa cidade, usa os médicos, Pai, para que possam realmente, Senhor amado, tratar desta enfermidade que está assolando, Senhor Jesus amado, essa cidade, esse estado, este país, este mundo, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Nós confiamos em Ti, sabemos que o Senhor tem nos sustentado e irá nos sustentar, de hoje até eternamente, em nome de Jesus, amém. Amém? Então, meu irmão, fique com Deus, Deus te abençoe, lembrando que os nossos trabalhos estão temporariamente suspensos, até se normalizar, não vamos correr risco, porque nós temos responsabilidade. Eu sei que não tem decreto proibindo de estar com a igreja aberta, mas eu não preciso de decreto, eu preciso ter consciência e ter responsabilidade. Então, porque nós temos, isso faz parte da vida plena, porque nós temos esse tipo de vida, a gente sabe que o mais importante é a gente se resguardar neste momento, mas isso não quer dizer que a igreja está fechada. Eu e você não estamos fechados, estamos abertos, estamos disponíveis e encorajo você a ligar uns para os outros, como eu falei, para que possamos manter essa chama acesa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique na paz.